paz do Senhor, me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos de EBD. No vídeo de hoje chegamos à nossa lição de número 10 do nosso quarto trimestre do ano 2021, a qual vamos falar um pouquinho sobre igreja e sociedade. A gente vai entender um pouquinho hoje sobre o que é igreja, qual é o valor dela para nós cristãos, quais são as ordenanças da igreja, sobre ela ser um lugar de comunhão para nós também. Então vamos entender um pouquinho sobre esses pontos na lição de hoje. Temos o nosso texto bíblico, que se encontra no livro de Mateus, o capítulo 16, o versículo 16 ao 18. E também temos outro texto, hoje a lição nos trouxe, que se encontra no livro de Atos, o capítulo 4, o versículo 11 e o 12. Agora temos o nosso destaque, que se encontra no livro de Mateus, o capítulo 16, o versículo 18, que diz assim: Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Nesse versículo aqui é uma fala de Jesus a Pedro. Ele fala que sobre aquela rocha ele construiu a sua igreja, e que nada pode vencer a igreja de Cristo. É isso que o texto quer nos passar. Pois a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja do Senhor. Agora temos também uma leitura devocional, que são textos que a gente pode meditar no tema da lição durante toda a semana. Na segunda-feira temos um texto em 1 Pedro, o capítulo 2, o versículo 4 a 8. Na terça, Efésios, o capítulo 1, versículo 19 ao 23. Na quarta, Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Na quinta, 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 14 ao 16. Na sexta, 1 Coríntios, o capítulo 12, versículo 12, 13 e o 27. E no sábado, 2 Coríntios 11 e o 12. E no domingo, Efésios, o capítulo 4, versículo 3 ao 6. Esses são o nosso texto da leitura devocional. Agora, entrando mais na nossa lição, temos alguns pontos, temos 4 pontos na lição de hoje, que são o que é a igreja, o valor da igreja, um lugar de comunhão e serviço e as ordenanças da igreja. Esses são os nossos pontos que vamos tratar hoje nessa lição. O primeiro que a gente vai entender um pouquinho sobre o que é a igreja. É bem provável que desde criança você frequente uma igreja, porém, você sabe o real significado desta instituição divina? A igreja não é o prédio onde nos reunimos, também não é a denominação a qual pertencemos. A igreja é constituída por todos aqueles que um dia experimentaram um novo nascimento e que amam a Jesus. Na Bíblia você não vai encontrar esta palavra, porque este vocábulo vem do grego eclésia e significa chamados para fora, ou seja, chamado para fora do mundo. É um grupo de pessoas que recebem a Jesus como Salvador e que foram chamados para fora do pecado do mundo, fora do mundo. Se foram chamados, segundo Stanley Horton, a igreja é um grupo de cidadãos reunidos visando um propósito específico, ou seja, é a família de Deus aqui na Terra, uma família bem numerosa, formada por pessoas de diferentes idades, posições sociais e sexo. Mas, quando reunidas, formamos um só povo que adora um só Deus, um só Pai. A Igreja de Cristo não é invenção do homem algum, e também não foi fundada por nenhum pastor, embora homens escolhidos pelo Senhor venham dirigi-la. Deus utiliza homens para conduzir o seu rebanho aqui na terra, porém, Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o único dono e Senhor. Então, agora, nesse primeiro ponto, entendemos um pouquinho sobre o que é a igreja. Aqui ele diz que a igreja não é o edifício em que vamos. A igreja é o grupo de pessoas que estão ali reunidas com um único propósito, mesmo com diferentes características, qualidades, sexo, posições sociais, idades, diferentes aspectos, mas estão ali para fazer uma única coisa, que é adorar ao Senhor, o nosso único Salvador. Então isso que é a igreja aqui, que ela define, não é o prédio, não é o edifício em que vamos, e sim um grupo de pessoas que estão ali reunidas com o mesmo propósito, que é adorar o Senhor. Agora vamos para o nosso segundo ponto, que a gente vai falar um pouquinho sobre o valor da igreja. O valor de uma igreja não está na sua arquitetura, no poder aquisitivo dos seus membros, no número de congregação que possui. Seu valor está no precioso sangue de Jesus. O Filho de Deus amou a igreja e se entregou por ela. Segundo Ron Hodds, o principal papel da igreja é
os seus membros no que diz respeito ao estudo da Bíblia, à adoração e ao ministério. Se a igreja deixa de disciplinar e ensinar os seus membros, todos sofrerão e ela não tem condições de cumprir com a sua missão integral. Depois da família, a igreja é a constituição mais importante criada por Deus. Ele aqui fala um pouquinho sobre o valor da igreja para nós. O valor da igreja não está no edifício, na arquitetura, no poder aquisitivo, não está em nada disso. O valor da igreja para nós está no sangue de Deus que foi derramado naquela cruz, pois ele amou tanto a gente que se entregou naquela cruz. Deus amou a gente que entregou seu próprio filho por nós, por amor a nós. Então o valor para a gente daquela igreja não é porque o edifício, a arquitetura ou qualquer outra coisa. Não é isso, tem um significado maior para nós. Agora vamos entender um pouquinho sobre igreja, um lugar de comunhão e serviço. A igreja deve ser um lugar de comunhão e fraternidade. O Senhor não deseja que sejamos crentes solitários. Segundo John Wesley, fundador da Igreja Metodista, não há nada mais anticristo do que um cristão solitário. Não adianta amar a Deus e ficar em casa sem participar da comunhão com os irmãos. Na igreja também temos a oportunidade de servir a Deus com nossos dons e talentos. Os dons espirituais são dádivas do Pai Celeste para a sua igreja na atualidade e tem por finalidade a exportação, o consolo, a edificação dos crentes e a evangelização das nações. Os dons espirituais não cessaram e nem foram apenas para a igreja primitiva. Eles são atuais e jamais devem ser usados em benefício próprio. Os dons espirituais são tão importantes para a igreja que Paulo desejava que todos fossem instruídos a seu respeito. Os dons contribuem para que a pregação do Evangelho seja feita com ousadia e se torne eficaz, levando muitos a crerem em Jesus, tornando-se novas criaturas. Você tem hora de buscar dos dons espirituais? Eles são presentes de Deus para você, a fim de que você possa servir ao Senhor em sua igreja com mais eficácia. Nesse ponto aqui que ele falou um pouquinho sobre comunhão e serviço, ele falou aqui sobre a comunhão, que foi o que ele começou a falar, que nós crentes não devemos estar na igreja solitários, num canto, sozinhos, pois, segundo John Wesley, não há nada mais anticristo do que um cristão solitário. Então isso é anticristo. Nós ali estamos para adorar a Deus e também ter aquela comunhão junto com os irmãos. Não é adorar a Deus sozinho, muitas vezes tá dizendo que tá adorando ali a Deus sozinho. Tô adorando, não preciso de ninguém para adorar, mas não tá adorando, não tá fazendo nada. Tá ali sozinho, dizendo que tá ali, mas não tá fazendo nada para Deus. Então isso é bastante importante. E aqui ele falou um pouquinho também sobre os dons espirituais, que são dádivas do Senhor que ele nos concede. E que devemos querer que Deus nos dê um dom espiritual e que possamos cada vez buscar mais esses dons. Agora, no nosso último ponto, essa lição é um pouquinho pequena, mas é bastante enriquecedora. Agora vamos para o nosso último ponto, que a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as ordenanças da igreja e falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vai falar um pouquinho sobre a ceia e sobre o batismo nas águas. São as duas ordenanças da igreja. O Senhor Jesus deixou duas ordenanças para a sua igreja. Essas ordenanças, independente de denominação, são para todas as igrejas de Cristo. Agora vamos entender um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira é a ceia do Senhor. Foi instituída por Jesus quando, na sua última ceia aqui na terra com seus discípulos, todos os anos os judeus comemoravam a festa da Páscoa. Jesus, sendo judeu, enviou a seus discípulos a Jerusalém para que preparassem ali a ceia. O Salvador se reuniu em um grande salão e assim tomou o pão e pediu para que o Pai o abençoasse. Em seguida, Jesus partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: "Este é o meu corpo, tomai e comei dele." Em seguida, Jesus agradeceu ao Pai pelo cálice de vinho. Cada um bebeu um pouco, e o Senhor Jesus Cristo declarou: "Este é o meu sangue." Quando terminarem de cear, Jesus e os discípulos foram para o Monte das Oliveiras. O que é a Santa Ceia representa para você? Ela não é somente uma cerimônia religiosa, mas também é um memorial que nos lembra que Jesus foi ferido na cruz e ali derramou pelo
seu sangue por nós e que um dia ele voltará. O pão que é oferecido na Santa Ceia aponta para a igreja. Certa vez ele afirmou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Precisamos nos alimentar deste pão divino diariamente. Sem ele, jamais poderíamos nos reconciliar com o Pai Celeste. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Outro elemento da Santa Ceia é o vinho. Cristo derramou na cruz o seu precioso sangue por nós salvar. Você foi redimido por seu sangue. Por isso, fique sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Caso esteja participando da Santa Ceia, faça sempre com muito temor e humildade, pois você não está diante de meros símbolos ou de um ritual religioso, e sim do ilustre memorial da morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então falamos aqui um pouquinho sobre a ceia do Senhor e a importância dela para todos nós, e que não levemos isso como uma brincadeira ou alguma outra coisa. Eu sei tudinho. Não, então devemos levar isso com muito respeito e importância para nossas vidas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o batismo nas águas. O batismo, assim como a Santa Ceia, não tem poder para salvar ninguém. Somos salvos mediante a fé no sacrifício de Cristo. Porém, aqueles que receberam a Cristo como Salvador, ao serem batizados, estão dando um testemunho público que são criaturas novas. A Bíblia nos ensina que o batismo em águas deve ser feito por imersão. Atos 8:36. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo também é um memorial que lembra a morte da nossa vida dos pecados e o surgimento para uma nova vida de santidade e comunhão com Deus. Você já experimentou o batismo? Se não, então não perca tempo. Seja batizado em nome de Jesus e demonstre publicamente que você é uma nova criatura. O batismo também é uma coisa muito importante para a gente. Como ele citou aqui, o batismo, assim como a Santa Ceia, não salva ninguém. Eles não vão salvar ninguém, mas são ordenanças que Deus deixou para a igreja, que são bastante importantes para nossas vidas. São coisas que só tem a agregar em nossa vida, não tem nada de tirar. São experiências diferentes com Deus. Então que possamos sempre querer ter essa experiência especial e diferente com o Senhor. Agora finalizamos a nossa lição. É uma lição bem pequenininha, mas que é bastante enriquecedora. Na próxima lição vamos falar um pouquinho sobre sociedade e trabalho. Eu espero que eu tenha ajudado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Obrigada a todos. Tchau!